homem é muito ensinado a competir e a vencer. Só que no pódio só tem um lugar. O outro está feliz com o que eu estou fazendo? Mudar dói. Admitir que está errado dói. Porque não adianta eu falar pro cara, você tem que ficar 8 horas com seu filho durante um dia, sendo que o cara passa 12 horas fora de casa. Ele não vai dormir? A criança não vai dormir? O brinquedo não tem gênero, né? A gente que impõe o gênero ali é o brinquedo. Eu tenho a pele clara. Como que eu vou falar que eu sou negro? Como? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à segunda parte do 37º episódio do Al Masculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. Para você que já nos acompanha, muito obrigado por estar conosco nessa terceira temporada deste espaço de resistência afetiva na podosfera para escutar de dentro para fora, para refletir, pensarmos juntos, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, vai lá, confira os episódios anteriores, siga e avalie o nosso perfil no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido e confira as muitas conversas que trazem visões diversas das masculinidades. E também acompanhe as dicas nas nossas redes sociais, Facebook/Almasculina Podcast, no Instagram @Almasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube. E não se esqueça, comente, compartilhe os posts e leve a Masculina para mais gente. E tem uma pessoa que mandou uma pergunta aqui para você. Não sei se você conhece essa pessoa, mas imagino que sim, porque é uma pessoa muito querida, um amigo muito querido, que mandou essa pergunta aqui para você. Fala, Paulo, tudo bom contigo? Olá, todo mundo da Masculina. Que prazer estar aí junto de vocês, na distância, mas mesmo assim juntos em pensamento e nem que seja por um breve instante estar aí participando contigo. O Bruxo está com você, o meu querido Bruno Amorim, que eu chamo carinhosamente de Bruxo. Eu queria perguntar então para o Bruxo o seguinte: todos nós queremos ser melhores pais, queremos ser melhores homens, queremos ser melhores companheiros, maridos, vizinhos, melhores cidadãos de alguma forma, mas querer não é poder. Querer e poder são coisas muito diferentes. Como sair do idealismo, Bruxo? Como sair do que eu quero, do que eu gostaria, do que adoraria ser e começar a ser? Como tem sido tua vivência nesse sentido? Deixa um beijo aí para vocês dois e para todo mundo que está ouvindo aí o Masculina. Não percam. Saudade. Tchau, tchau. O Léo foi nosso primeiro convidado dessa terceira temporada. E eu quero saber, Bruxo, por quê, Bruno? Eu tô com essa pergunta desde o início da nossa conversa. Léo, um grande beijo pra você. Você é um cara que eu admiro demais também. É um cara que traz pensamentos... Bom, pela pergunta, e quem já ouviu o programa dele vai entender que é um cara que sabe pegar a gente ali no contrapé quando a gente tem algumas certezas aí, que às vezes não é bem assim o caminho. Você comentou do Paternando, é um grupo no WhatsApp com mais de 200 pais, é um grupo hiperativo, que tem trocas maravilhosas, apoios maravilhosos, cuidados maravilhosos. É uma das possibilidades de mudança. E eu acredito que esse espaço é um lugar já de prática que a gente vem tendo. Mas isso precisa ser expandido. Bom, vou responder sua pergunta, porque, Bruxo, dentro desse grupo a gente tem um formato de chamar carinhosamente, apelidar o outro com as iniciais do seu nome e do seu sobrenome. O meu ficaria Bran. Não soa muito legal. Como eu entrei muito jovem lá, os caras começaram a me chamar de Jovem, com um XO. E aí ficou Bruxo. Como sair do idealismo? É a prática. Eu acho que é a prática que vai ajudar a gente tanto a espalhar aquilo que a gente acredita que seja a forma correta de trocar com o mundo, de existir com o outro. Essa prática, ela vai ser exemplo para os outros. Se você tratar bem uma pessoa, as outras pessoas que estão vendo, elas vão ver uma ação boa sua. De tratar com educação, de tratar com respeito. Então, não diferenciar as pessoas.
Então, se eu estou conversando com você e estou conversando com uma pessoa, enfim, que seja lá de qual ambiente for, eu tenho que conversar da mesma forma. Eu não posso ser uma pessoa com você e ser uma pessoa com uma outra, enfim, do lugar que quer que seja. Esses grupos, rodas de conversas entre homens, parar um pouco e pensar nas nossas atitudes e rever se aquilo que eu estou fazendo está sendo bom para o outro. O outro está feliz com o que eu estou fazendo? Ele está se sentindo bem? Está se sentindo confortável com aquilo que eu estou fazendo? Ou não? Eu estou causando um incômodo na outra pessoa. Se eu estou fazendo isso, é hora de eu colocar a mão na minha consciência e repensar as minhas atitudes. Então acho que é isso, é pôr a mão na massa, é ir e levar isso aqui, essa informação que a gente está trocando aqui, que a gente troca nesses grupos, que hoje faz parte desse grupo muitas pessoas de elite, muitas pessoas que têm um certo privilégio na vida, é levar isso para a periferia, levar isso para outros lugares, para o campo, né, para os interiores do país, para que essas pessoas também tenham acesso a essas informações, a essa troca de informações, a essa troca de vivências. Isso fica batendo na minha cabeça todos os dias. Como é que faz para levar o masculino para mais gente? Que às vezes eu sinto isso mesmo, assim, que a gente está conversando entre a gente. Às vezes me dá uma certa preocupação da gente estar com um discurso viciado. O Léo falou muito disso no programa dele, o Ismael também. Às vezes eu sinto que tem muita gente entrando nessa discussão, nessa conversa, nessa reflexão pelo dialeto e não pela busca sincera, que é doída, que é trabalhosa e sem fim, não tem certificado, né? Como é que faz para levar o masculino para a periferia, por exemplo, Bruno? Me dá uma dica. Você tocou num ponto, Paulo, muito importante, que as pessoas tenham essa ciência no momento em que elas se dispõem a mudar, que é a dor. Mudar dói. Admitir que está errado dói. Admitir que você precisa levantar dessa sua cadeira, desse seu trono de privilégio, e saber que esse trono não é necessário, que você precisa estar no meio de todo mundo, que você é igual a todo mundo, dói. As rupturas doem. Se a gente for levar isso para cada canto desse país, para cada canto desse mundo, a gente vai ter que ter uma linguagem que acesse essas pessoas. Não dá pra gente ficar o tempo todo falando aqui coisas bonitas, citando autores, citando escritores, citando inúmeras pessoas. A pessoa que vai receber essa informação, ela não está preparada para aquilo. Não preparada para receber a informação, mas da forma com que a gente está passando a informação. Se essa informação não chegar dessa forma, acabou, você não tem a troca de informação. Então, na periferia, a gente tem que chegar de uma forma, porque não adianta eu falar pro cara, você tem que ficar 8 horas com o seu filho durante um dia, sendo que o cara passa 12 horas fora de casa. Ele não vai dormir? A criança não vai dormir? Como é que você vai cuidar do seu ambiente de vida, né, a sua casa, os aparelhos públicos, o outro, cuidar do outro, sendo que ele não foi ensinado em nenhum momento da vida dele a esse cuidado? A gente precisa aprender a falar com essa galera, com esses outros homens. O cara que é de uma aldeia de povos originários, a gente precisa chegar nele de uma outra forma, respeitando a cultura desse povo. O cara do Nordeste, o cara do Norte, a gente tem que chegar neles da maneira com que eles entendam essa informação. O básico dessa informação, aquilo que já está batido, sabe? Que é o respeito, que é a reciprocidade, que é a empatia, que é esse olhar com amor, com carinho pelo outro. É quase desmontar a ideia de uma linguagem universal e comum, ainda mais num país continental como o nosso, né? Exatamente. Antes de continuar a conversa, quero só mais um minuto da sua atenção. O Alma Masculina está no ar desde 2019. E seguimos firmes nesta terceira temporada no propósito de trazer conversas sobre masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Para nós, equipe do Alma Masculina, é muito importante continuar apostando na capacidade de transformação por meio do diálogo, autoconhecimento, sensibilização e humanidade. Sem impor regras ou modelos de como ser, mas sim
escutar da forma mais aberta possível. E para você, esse espaço tem sido importante? Cada episódio envolve 4 profissionais em um trabalho intenso de produção e pesquisa, um processo que vai da escolha dos nossos convidados e especialistas, pensar na melhor forma de aprofundar cada assunto e conversar com pessoas que possam contribuir com suas vivências e visões sobre o nosso tema ponto de partida, as masculinidades. Depois da gravação, o trabalho continua. A edição, mixagem, gravação das locuções, criação da arte de todo o conteúdo para as nossas redes sociais. São processos que também exigem bastante dedicação e tempo. Para ter uma ideia, cada programa que chega até você são necessárias cerca de 35 horas de trabalho. Então, se você é nosso ouvinte e quer que o Masculina continue, nos ajude a manter esse espaço de reflexão na podosfera. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, que traz benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. A partir de R$10 já dá para colaborar. Acesse www.catarse.me/almasculina e participe. Lugares Comuns, com o professor e pesquisador Fábio Mariano da Silva. A gente já teve vários convidados aqui que abordaram uma escala de privilégios. Quais seriam esses níveis nessa escala e o que formou essa escala? Essa escala, ela é muito fácil de identificar, porque é uma escala que é dada pelo privilégio, né? E o privilégio sempre sentiu que homens brancos de classe média, muito especialmente, classe média alta, ou aqueles que são detentores de direitos há mais tempo, né? Porque conseguem capitalizar do ponto de vista econômico, financeiro, mais poder e assim por diante. Esse é o modelo que se estabeleceu dentro das nossas sociedades. Então, se eu não chego nesse nível de perfeição, que é o homem bem-sucedido, o homem bem estabelecido, o homem que pode prover uma família, uma casa, aquele que se dá bem do ponto de vista do trabalho, da saúde, da educação, o que eu vou fazer é considerar que os outros modelos são modelos falidos, que não deram certo, que não alcançaram aquele ideal de perfeição desse homem branco universal que a gente diz. Então, se você me falar de uma escala, a gente pode estabelecer muitas escalas, ou a gente pode, inclusive, considerar que esse não é um tema totalmente unânime, porque a gente pode dizer o seguinte: o homem branco, do ponto de vista do privilégio, ele está lá em cima. Daí você diz, o homem negro, ele está numa escala de privilégio acima das mulheres negras. Embora ele esteja abaixo das mulheres brancas, ele está acima das mulheres negras quando ele tem acesso em termos salariais ou de acesso mesmo a determinados postos. Mas a gente precisa considerar que esse homem negro também galgou uma série de obstáculos do ponto de vista percentual. Nós vivemos numa sociedade que é composta mais de 50% de pessoas negras. Esse homem negro sequer chegou a esses lugares de sucesso. Embora ele tenha conseguido ali um ou outro lugar, a gente vai ver que ele nunca está em cargos de gerências. Mas a gente vai falar também dos homens trans, das quais as pessoas não falam, das quais as pessoas não acordam. Por quê? Porque continuam considerando que há uma invisibilidade em torno desse homem. E quando você considera essa invisibilidade, você vai dizer, bom, então se os homens negros chegaram ali, os homens trans sequer conseguiram chegar. Os homens gays, por sua vez, as pessoas costumam dizer o seguinte, os homens gays chegaram em determinado ponto de direito, de lugar de fala, de representatividade. Nem sempre. O que se fez foi acordar com determinados postos de poder e de privilégio para que se chegasse até lá. O que a gente está dizendo? A gente está dizendo de lugares que muitas vezes você tem uma ideia de que chegou, mas você ainda não alcançou como aquele homem perfeito o mesmo lugar. Você pode exercer determinada função, você pode ter se formado para determinada função, mas você não vai exercê-la plenamente. Porque o preconceito, porque o heteroterrorismo, que eu costumo dizer, porque o racismo que estrutura as relações dentro das nossas sociedades, elas vão apontar para você e dizer, olha, até aqui você vem, daqui você não vai passar. Essa estrutura, ela não tem espaço para uma flexibilidade, por exemplo. Não. Porque uma mulher negra nunca vai ser um homem branco. Um homem trans negro nunca vai ser um homem trans branco, por exemplo. Porque aí também, se a gente for considerar cada parte, se a gente for para homens trans, aí tem uma infinidade de escalas também nesse recorte, né? Tem, porque daí você vai, por exemplo, considerar que existem homens trans,
homens trans negros, homens trans negros que são homossexuais ou bissexuais ou assexuais. Então, dentro dessas escalas, as pessoas começam a dizer assim, mas é muito chato isso, porque você começa a diluir. Se você vai diluir ou se você não vai. A questão é outra. A questão é que você precisa criar um sentimento de identidade, de identificação e de pertencimento a determinados grupos. E isso fará diferença para essas pessoas. E fará diferença por quê? Porque é a partir do seu reconhecimento de quem você é, do que você faz, que vai exatamente acontecer essa política de reivindicação de cidadania que vai se dar. Então você diz, o homem negro passa a reivindicar o seu direito a ser considerado um homem. A questão é que a raça chegará antes do fato dele ser homem. Então, ele será julgado pela cor e depois será julgado pelo fato de ser um homem. Então, essas escalas de opressão, essa forma como a gente vai entender essas várias identidades, é que vão instar a gente a pensar como é que a gente vai poder identificar esses homens e o porquê que eles são tão invisibilizados. Então, homens negros, homens trans, homens gordos, homens gays afeminados. Os homens gays afeminados são extremamente objetificados. Então, essa pergunta que você faz, ela é um leque de possibilidades e de interpretações sobre as várias masculinidades que a gente vem reivindicando através dos tempos aí. Bruna, eu vi um depoimento seu, como você foi se reconhecendo negro, principalmente depois que o Ben, que foi seu primeiro filho, que você reconhece ele com traços brancos. Como é que foi esse processo e o que você entende do papel das masculinidades nessas escalas de privilégios? Quando a gente fala dessas escalas, ela foi criada pelo homem branco. Essa divisão entre eu, homem branco, e o outro, você divide ele em diversos dentro dessas escalas, em todos esses exemplos que foram citados. Esse reconhecimento meu, porque assim, a vida inteira eu fui considerado branco, mas eu sempre fui reforçado através de apelidos, pelo meu cabelo, pelo meu nariz, pela minha boca. Olhando para os meus ancestrais, eu percebo que eu tenho muito mais deles do que desse homem branco, que existe essa separação. Então, como que eu posso ser branco, ser reconhecido como branco durante um bom tempo da minha vida, sendo que todos esses meus traços sempre foram motivos de chacota, motivos de separação, de rejeição. Durante a adolescência, quando você vai ficar com meninas, elas preferem quem? O cabelo liso, o nariz fino, os lábios finos, tem que ter aquela pele limpa, você não pode ter uma acne, e a gente sabe que num período de puberdade é praticamente impossível, só quem tem acesso, e aí obviamente o privilégio entra, só quem tem acesso a tratamentos e tratamentos consegue ter uma pele perfeita, e aí obviamente começa a existir essa separação. Só que isso não tá claro para nós. Eu tenho a pele clara. Como que eu vou falar que eu sou negro? Como? Sendo que eu já tenho pessoas, a minha avó é negra, retinta. Como que eu vou falar que eu sou negro perto dela? Eu não tinha como fazer isso. Aí, a partir do momento que a gente começa a entender essa gama diversa de outros, a partir da imagem do branco, a gente começa a entender por que a gente deve se colocar dentro desses grupos. Colocar como um homem, mas eu sou um homem negro, eu não sou um homem branco. Então eu sou o outro. Então eu preciso lutar por algo. Eu me lembrei agora de uma informação que eu ouvi muito recentemente num podcast sobre cinema, que para o Oscar, por exemplo, a Fernanda Montenegro não é considerada branca, ela é considerada latina, quando ela foi indicada como melhor atriz pelo Central do Brasil. Ou seja, esse conceito de branco também, ele não é latino. Se a gente for encontrar a raiz disso, ele é anglo-saxão, americano, mas dificilmente você vai encontrar no nosso país alguém que não tenha a mínima origem ou dos povos originários ou dos povos africanos, enfim. É uma loucura isso, né, gente? Como é que a gente é criado de uma maneira tão longe daquilo que, de fato, constitui uma ética da história, né? Como é que você faz, sendo pai de 2 meninos, para desassociar tarefas, brinquedos, responsabilidades e oportunidades
de gênero? Eu faço o máximo que eu posso, apesar de dentro da família a gente ainda ter muitas pessoas que relacionam isso, né? Então meninos têm que receber brinquedos de meninos. Eu tento ao máximo, né, mostrar para eles que não necessariamente eles tenham que brincar com brinquedos de meninos. Brinquedo não tem gênero, né? A gente que impõe o gênero ali ao brinquedo. Qualquer um pode brincar com o carrinho, com a bola, com a boneca, e principalmente com a boneca já remete a esse cuidado. Também tento trazer desenhos que sejam o mais educativos possível e o menos ligados a, por exemplo, como eu tenho 2 meninos, muito menos ligado à violência, à competição. O homem é muito ensinado a competir e a vencer. Só que no pódio só tem um lugar. E nós somos milhões no mundo. O pódio só tem um lugar. Como que a gente vai colocar todo mundo nesse pódio? Então eu sou muito mais a favor de quebrar esse pódio e não existir mais um pódio, não existir mais um trono, e que a gente esteja todo mundo igual na sociedade. Que os homens se enxerguem não como competidores, mas como companheiros de vida. A gente vê muito dessa homoafetividade, né, que os homens têm uns com os outros. A gente admira muito mais homens do que mulheres, né? A gente tem um círculo de homens amigos muito maior do que com mulheres. Só que a gente, com o nosso colega, a gente está sempre brigando para que a gente seja melhor que ele, que a gente seja melhor na cama, que a gente seja melhor na bebida, que a gente seja melhor no carro em alta velocidade. E aí a gente vê essa taxa de homens que morrem de violência, que morrem em acidentes, muito maior que das mulheres, porque os homens se arriscam mais. Mas se arriscam por quê? Por um ego? Para ter o ego maior? Para ser melhor que o outro? Se a gente parar com isso, essa coisa vai começar a diminuir. E vai ser bom para todo mundo. Não adianta você ter uma fortuna de 6 milhões, uma mansão de 6 milhões, se você tem que cercar ela de segurança e não poder usufruir disso, né? Porque a pobreza domina o entorno, né? Olavo Chaves, ainda sobre paternidade, mandou uma seguinte pergunta. Uma questão que o movimento das mulheres trouxe para nós homens é a denúncia de uma eterna permanência num estado infantil. Como ser um pai jovem sem ser um eterno menino? Muito difícil, Olavão. Vou chamar de Olavão porque ele é lá do Paternando. Hoje eu não sou o mais jovem do grupo, mas já fui por muito tempo, e ele já tem filhas que têm quase a minha idade, então eu me permito chamá-lo assim. É muito difícil porque eu saí faz pouco tempo de uma adolescência. Com 21 anos, por exemplo, quando o Ben nasceu, com 21 para 22, quando o Ben nasceu, eu tinha acabado de sair de uma adolescência, eu ainda estava passando por um processo, ainda passo ainda, né, por um processo de amadurecimento, de conhecimento da vida, de erros e acertos que eu preciso aprender a dosar. Quando eu acerto, beleza. Quando eu erro, beleza também. É um aprendizado que eu vou ter. A responsabilidade de criar filhos é muito grande, e eu até tenho um pensamento dúbio. Essa minha dubiedade tem o seu lado muito bom em ser pai jovem, porque você tem muito mais energia para doar, força de vontade para estar em determinados momentos, e aí num futuro você, como jovem, ainda pode viver uma coisa de uma forma mais madura, lá para os seus 40, 45 anos você consegue, eles já vão estar adolescentes para adultos, então você consegue retomar uma vida de alguma forma, porém você tem uma bagagem de vida quando você é jovem muito leve ainda. Você ainda não tem o discernimento para muitas ocasiões. Então isso acaba sendo um peso muito grande. Então eu tenho essa dubiedade, se eu fiz certo ou se eu fiz errado em ser pai jovem. Eu acho que o tempo varia de acordo com a perspectiva que você tem do mundo, né? Porque tem pais que são pais muito tarde e que aprendem a ser pais, na verdade, com seus próprios filhos, né? Depende de cada um, não tem uma fórmula, né? Você conduziu por 3 anos rodas de jovens na Aliança Espírita Evangélica. O quanto que a espiritualidade pode ajudar e o quanto ela pode castrar os jovens em relação às questões relacionadas a gênero e sexualidade? Como é que era essa vivência lá? O quanto vai ser determinado sempre por aquele que está à frente desse trabalho. Se você pensar em igrejas, e aí vou falar num geral, mas se você tem igrejas, né, templos, em que você não se estreita a ensinar os dogmas daquela religião, como no passado muito distante, vamos falar da Bíblia, por exemplo, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, que foi escrito há séculos atrás, e você aplicar aquilo à regra, como que você vai aplicar isso numa sociedade atual?
né, no mundo atual? Como que você vai prender um jovem num lugar e falar para ele, você tem que viver dessa maneira? Cada um tem a sua maneira de enxergar o mundo. Eu, quando era dirigente dessa mocidade, eu não fazia questão de estar ali num lugar de, olha, eu sei tudo. Eu estou aqui passando aquilo que eu já aprendi e quero muito aprender com vocês. E eu quero trocar com vocês aquilo que é a nossa vivência. Tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, a gente pode, de alguma maneira, pensar isso para que isso seja mais saudável para você, para sua família e para o seu entorno. Né? Não só assim falar, não, você tem que agir dessa maneira porque está escrito em tal lugar. Não, a gente precisa pensar na sociedade como um todo. Você precisa de uma mescla, né, da religião, no caso o espiritismo, e da sociedade. Se eu pegar simplesmente aquilo que Kardec escreveu e aplicar hoje, Kardec era racista, por exemplo. Como que eu, como um homem negro, e pessoas negras que estavam ali junto comigo, a gente vai levar em consideração um cara que era racista? Não tem como. Então, a gente precisa ajustar isso para dentro da nossa sociedade. Pensando, obviamente, sempre no respeito, na empatia, no amor, e basta. O restante é floreio. Essas 3 coisas, principalmente o amor, é uma coisa que, se a gente tiver pelo outro, a gente vai conseguir construir uma sociedade muito mais saudável. Amar a si ao próximo deveria vir acima de qualquer dogma, né? De qualquer preceito. Exato. Em qualquer religião. Obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu agradeço muito esse espaço, a oportunidade de trocar, todo mundo que acompanhou a gente até aqui. A gente que agradece não só por você, mas todo mundo que estava com a gente até aqui. Querido, um beijo grande. Se cuida, se proteja e proteja os seus à medida do possível. Tá bom? É isso. Vamos se cuidar. Até mais, gente. Que tal continuar essa conversa por meio do nosso site? Lá você encontra todos os episódios anteriores na íntegra, as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Aspas, Escuta Aqui e Lugares Comuns. Anote aí, www.comcultura.com.br/almasculina e participe da nossa campanha de financiamento coletivo para manter o Almasculina no ar. Saiba mais pelo site www.catarse.me/almasculina. Continue nos enviando mensagens, comentários e espalhe a Almasculina nas redes. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial aos nossos convidados, Bruno Amorim e Fábio Mariano da Silva. Também não posso deixar de agradecer Ismael dos Anjos, Leonardo Piamonte, Soraya Azevedo e quero mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Não perca as próximas. A Masculina fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, @Conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos, @Vitor Vieira Fotografia e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Comcultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.